E aí, você já se perguntou sobre as máscaras que você usa? Se de repente você está usando máscaras demais ou de menos? É sobre isso que nós vamos falar hoje, além da história que eu vou contar. Que começa daquele jeito. Era uma vez e não era uma vez. Essa história aconteceu há muito, muito tempo atrás, quando perguntaram para um homem: como você se tornou um louco? E ele então respondeu: bem, muito tempo atrás, bem antes de alguns deuses terem nascido, eu estava dormindo na cidade quando de repente acordei e todas as minhas 7 máscaras haviam sido roubadas. Sim, minhas 7 máscaras. 7 máscaras que eu usei em 7 vidas, forjei e usei, tinham sido completamente roubadas. Ah, fiquei tão irado que me levantei de uma vez completamente nu e saí correndo pela cidade gritando: ladrões, ladrões, roubaram as minhas máscaras. O povo, bem, algumas pessoas riam de mim, outros fugiam com medo, outros só observavam de longe a minha reação tão ensandecida. Mas eu continuava gritando: ladrões, ladrões, roubaram as minhas máscaras. Foi nesse momento que eu cheguei perto de uma marquise, sabe, uma laje, e tinha uma criança sentada lá em cima. E a criança olhou para mim com toda a sua inocência e gritou de lá: és um louco? Um louco? No mesmo momento eu virei meu olhar para cima para ver quem estava me chamando de louco. E foi ali que o sol bateu no meu rosto. O sol inundou meu rosto completamente nu, sem nenhuma máscara. Pela primeira vez eu senti o calor do sol no meu rosto nu. E me apaixonei. Me apaixonei completamente por essa sensação. E nunca mais quis usar nenhuma daquelas máscaras. Foi então que, como que num transe, eu saí gritando pela cidade: abençoados, abençoados ladrões que roubaram as minhas máscaras. E foi assim que eu me tornei um louco. Nunca mais usei aquelas máscaras. E nessa loucura encontrei tanto a segurança quanto a liberdade. A liberdade de ser quem eu sou, a segurança de não ser compreendido. Porque quando alguém te compreende, ela sempre te prende um pouquinho, não é? Essa história é O Louco, de Khalil Gibran. E ela vem nos falar sobre essa questão das máscaras. Você já se percebeu, já se perguntou sobre o uso das máscaras? É porque nós usamos máscaras o tempo inteiro. É como as roupas. Se eu vou sair para um lugar, eu escolho qual tipo de roupa dependendo do lugar para onde eu vou. Assim são as máscaras sociais que nós usamos. Colocamos as máscaras, tiramos as máscaras, dependendo do lugar para onde vamos. A questão é que às vezes nós começamos a usar algumas máscaras com tanta intensidade que nos esquecemos completamente do que somos. É como naquele filme lá, O Máscara, onde ela começa a tomar conta do rosto e vai começando a fazer uma fusão entre quem somos e a máscara que estamos usando. As máscaras são necessárias, sim, mas nós sabemos e devemos entender que não é quem somos. As máscaras não nos definem. Elas não são o que somos. O que somos é a nossa essência, a nossa verdade. O uso das máscaras são uma ferramenta social. Assim como a roupa, também uso as máscaras. O que eu tenho que ter em mente sempre é que eu não posso confundir as máscaras com quem eu sou. Deixar de ser quem eu sou por usar tanto uma máscara. E você coloca tanto aquela máscara no seu dia a dia que chega uma hora que você não sabe mais quem você é de verdade e acha que você é aquele ser que usa aquela máscara. Será que isso está acontecendo com você? Pensa bem. Às vezes nós cometemos esses abusos com as nossas máscaras.
e acabamos nos tornando dependentes delas. Então, que tal você pensar hoje se de repente você vai precisar de um acontecimento desse, que nem o moço da história, o nosso personagem, que precisou que ladrões viessem e roubassem as máscaras dele para ele perceber o que era o rosto dele nu. Às vezes a vida acontece umas coisas e a gente fica indignado e não conseguimos perceber que na verdade é a vida retirando uma máscara, duas, algumas máscaras que já não nos cabem mais, que já não nos servem mais, para que a gente consiga nos ver de verdade, olhar para o nosso rosto, a nossa identidade. Porque você sabe que o maior vício do homem não é o álcool, o cigarro, as drogas. O maior vício do homem é justamente fugir de si mesmo. É se entorpecer com outras coisas para não olhar para ele. E a maior tarefa que nós temos nessa vida é justamente olharmos para nós mesmos, mergulharmos na nossa profundeza e descobrirmos quem nós somos. Então, quantas das vezes usamos máscaras para fugir de nós mesmos? Nos viciamos em outras coisas para fugirmos de nós mesmos. Então, pensa bem, que máscaras aí você pode estar usando além do limite? Que máscaras que você pode estar usando agora que já não permitem mais que você enxergue quem você é de verdade? Pega um tempinho da sua vida. Retire as máscaras e se permita olhar para você do jeito que você é. E se você não sabe quem você é, mais uma oportunidade de parar e olhar para dentro de si e descobrir quem você é, sem as máscaras. Quem é você sem as máscaras? Nós estamos tão viciados que quando uma pessoa pergunta: oi, Adriana, quem é você? Eu já me chego lá e falo assim: oi, eu sou Adriana de Oliveira Maciel, sou professora, contadora de histórias, mãe, me formei em tal, canto, faço... Entende? Eu não sei quem eu sou. Eu sei quais são as minhas qualificações profissionais, sociais, mas quem eu sou? Quem você é? Vamos pensar nas máscaras que nós estamos usando e nas máscaras que nós precisamos deixar ir e nas máscaras que estão começando a ficar de uma forma tão profunda que já se confundem com quem nós somos. Pensa nisso. Pensa em quem você é sem as suas máscaras. E se você gostou dessa história, já sabe, não é? Deixa seu like, compartilha, passa para alguém que vai gostar de ouvir falar sobre isso também. Assim, cada vez mais e mais pessoas vão ouvindo histórias e mais histórias que nos fazem crescer, que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, que nos despertam o melhor que nós somos. E não se esqueça, toda terça-feira e quinta-feira, às 10 da manhã, tem história nova aqui no canal, Além das Histórias. Um canal onde nós vamos discutir e falar um pouco sobre aquilo que as histórias vêm falar com a gente. Eu sou a Adriana Maciel e te espero aqui para a próxima história. E se gostou e quiser conversar comigo, comenta aqui se você gostou da história e quais as máscaras que você descobriu nessa viagem. Beijos e até mais.